Salve fiel torcida do Corinthians, para vocês que não querem ficar de fora do que acontece nos bastidores do Timão, é só se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Bora atualizar as notícias do Timão, porque a negociação com Fabrício Angileri esfria, o lateral esquerdo. Tem lesão de um volante titular do Corinthians e um recado da torcida organizada. Também está definido aí o próximo adversário na fase de quartas de final do Campeonato Paulista. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, foi muito ruim, né? E inclusive o day after, né, a repercussão do empate na Venezuela chamou a atenção. Realmente foi unânime, todo mundo entendeu de que o Corinthians não jogou bem, os jogadores mesmo acho que reconheceram, e esse é o primeiro ponto, né? É o técnico Ramon Dias, na entrevista coletiva, dizer: deixamos de correr. Agora é explicar o porquê, né? Agora é entender o porquê o clube deixou de correr num jogo de pré-Libertadores. Mas ok, o primeiro passo é identificar que você errou. Que você agiu errado, entender por que, no caso não perdeu, mas entender por que o Corinthians foi mal. Deixamos de correr, deixamos de jogar o que sabemos no segundo tempo. Beleza. Os jogadores entenderam que as críticas da torcida elas são legítimas, pela maneira como o time não jogou. O goleiro Hugo Souza, o próprio Memphis, o André Carrilho, todos reconheceram de que o Corinthians não esteve bem. Bom, e a partir de agora precisa reagir. Não só no Campeonato Paulista, nos próximos jogos, mas nesse jogo de volta, na quarta-feira da semana que vem, na Neoquímica Arena, para vencer e vencer bem e aí não deixar qualquer margem, qualquer brecha para uma tragédia. Seria uma tragédia o Corinthians ser eliminado já nessa primeira fase. E eu não posso tratar isso como algo distante, ainda que seja, porque o Corinthians empatou o primeiro jogo e um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Tem que vencer o jogo, vai ter que vencer. Tem condições disso? Pelo amor de Deus. A diferença técnica é gritante, mas precisa efetivar isso na prática. Inclusive, essas manifestações, elas vieram também da principal torcida organizada do Corinthians. A Gaviões da Fiel emitiu um comunicado dizendo que tal postura é inaceitável. Né, entre aspas, essa última expressão, que é o que todo mundo concorda, né? Que foi uma postura apática que não representa os ideais do Corinthians, né? Que inclusive o presidente Alê, né, o presidente da Gaviões e a própria torcida organizada conversou com líderes do elenco e manifestou essa contrariedade da maneira como o Corinthians se portou em campo lá. Então, essa resposta vai ter que vir, não só para a organizada, para o torcedor em geral, para o clube, para a instituição. Foi um desrespeito, na verdade, a instituição, a maneira como esses jogadores atuaram. Esse jogo também, ele acabou revelando aí, né, uma lesão muscular do atleta Ranieri, né, um volante que foi titular em 8 partidas nesse ano, um cara que vinha jogando, né, muitas vezes na abertura de meio campo. Acho que até não tão bem quanto ele termina a temporada passada, mas é um titular da equipe. É um cara importante, da confiança do técnico Ramon Dias, e os exames detectaram, né? Ele foi substituído ainda no primeiro tempo pelo Breno Bidon, lá na Venezuela, e os exames detectaram uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita. Isso dá uma média de um tempo de parada de 4 a 6 semanas. Não é tão simples assim. Né, a lesão muscular ela tem graus, né? No grau 1 ali, em 15 dias o cara tá de volta, no grau 3 demanda alguns meses, grau 2 é uma lesão intermediária que não chega a ser uma ruptura de músculo e tudo mais, mas é uma lesão que exige um tratamento, né? Exige um cuidado, então 4 a 6 semanas ele deve ficar de fora. A vantagem é que o Corinthians tem muitos jogadores para essa função. Ou para a função de meio campo, ele pode alterar o sistema tático, mas ele pode usar o Martinez por ali, ele pode usar o Rian, ele pode usar o próprio Alex Santana, ele pode usar o Breno Bidon, ele pode usar o André Ramalho num sistema de 3 zagueiros fazendo esse vai e vem, né, como um primeiro volante ou com a bola e um terceiro zagueiro sem a bola. Ele tem maneiras de poder suprir a ausência do Ranieri. Eu acho que essa é a boa notícia, vai diante de uma lesão muscular de um titular da equipe, no caso o Ranieri. Falando de mercado, uma das situações mais preocupantes
nessa temporada vem sendo a das laterais, né? A gente tem batido nessa tecla, tem falado, inclusive, que o Corinthians precisa ir ao mercado para resolver não só a lateral esquerda, como vinha fazendo, mas também a lateral direita. Não dá para depender apenas do Mateuzinho ou do Léo Maná. Não dá para depender apenas do Hugo ou do Matheus Bidu. Muito menos do Hugo, muito menos do Léo Maná. Se Mateuzinho e Bidu, que terminaram bem o ano, e a gente reconhece isso, eles já não são soluções inquestionáveis, vocês imaginem os reservas, que hoje, para muitos, ou para o Ramon, na esquerda, o Hugo até é titular da equipe, de uma forma meio inexplicável. Então, o Palácios nem considero, né? Então, o Corinthians teria que ir ao mercado. E aí, a negociação com o Angileri, né, ex-River Plate, que está no Getafe, ela deu uma esfriada, segundo portais de notícias aí. E aí, cara, aí complica mesmo, porque o Getafe tem outras propostas, né? Ele tem contrato até o meio do ano que vem, os caras agora começam no leilão, começam a exigir mais dinheiro, o Corinthians, que é um cara livre no mercado, né? Como tem feito negócios assim, para poder negociar apenas salário, então a negociação deu uma embaçada, só que assim, tem 8 dias para fechar a janela. Tem 8 dias para o Corinthians contratar e inscrever jogadores para a sequência da temporada, né? Para todas as outras competições. Se não conseguir registrar até o dia 28 de fevereiro, só na janela do meio do ano. Então, e aí? Vai ficar com o que tem? E é o único movimento que a gente viu, que a gente acompanhou nos últimos dias aí. Era do lateral esquerdo. Lateral direito ninguém fala. Mais um jogador de ataque ninguém fala. Saídas também, se falou do Pedro Raul e tudo mais. Para o Ceará também não foi adiante. E o Rodrigo Garro, né, que teve uma proposta do Zenit de 25 milhões de euros e o Corinthians felizmente recusou, porque era só o que faltava. Não estão contratando ninguém, vocês imaginem vender ainda o principal ou um dos principais ativos do clube, que é o Rodrigo Garro, o melhor meia do futebol brasileiro, o melhor jogador da posição, eleito no ano passado e que é um cara diferenciado no time. Vocês imaginem o custo disso, né? O ônus disso de você perder um titular tão decisivo como é o Rodrigo Garro. Felizmente, o Corinthians entende que não dá para se desfazer de nenhum titular nesse momento e por isso ele fica, né? Então a gente já tem essa tranquilidade, pelo menos até a metade do ano, né? O Benja chegou a falar numa proposta da Inter de Milão para o Yuri Alberto, mas isso também ainda não aconteceu. Mas posso dizer para vocês que o Benja, especialmente em questão Yuri Alberto, é um cara muito bem informado. Ele tem relações próximas, é o máximo que eu posso dizer, e eu consigo, nem falei com ele, mas consigo deduzir de onde vem essa informação. Então, assim, pode ser que não pinte agora, pode ser que seja na metade do ano, mas seria também um problema você perder um jogador titular, né, tão importante. Enfim, aparentemente não. Só que, já sem perder, o Corinthians já precisava repor, já precisava contratar jogadores. Vocês imaginem se saem desses caras. Ok, vai entrar grana, mas aí tem que buscar no mercado, né? Não tem jeito. Pra gente terminar esse vídeo, tá confirmado o adversário das quartas de final, a gente já imaginava, será o Mirassol, com o confronto único das quartas de final acontecendo na Neoquímica Arena entre os dias 1 e 2 de março. Depende ainda da grade de televisão, né? Você tem várias emissoras com direitos e aí depende da configuração também das quartas, né? O Palmeiras pode ser que classifique, pode ser que não, e também isso pode mudar um pouco os confrontos, né? Aliás, a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, que determinou, né, que o Mirassol será o adversário do Corinthians na próxima fase. Então, nessa semana aí, entre dia 1 e 2, depois da fase eliminatória da Libertadores, né, depois da pré-Libertadores, na outra semana o Corinthians já tem essa decisão. Joga em casa, jogo único, terminando empatado vai para pênaltis, mas o Mirassol, que é uma boa equipe, inclusive de Série A do Campeonato Brasileiro, né, nesse ano, mas acho que o Corinthians tem condições de avançar até a semifinal. Fecha essa primeira fase o Corinthians contra o Guarani, domingo, 6h30 da tarde, na Neoquímica Arena também, para a gente entender aí de que maneira o Corinthians termina essa primeira fase. Provavelmente o Ramon vai dar um descanso para a galera, vai dar uma mesclada no time para quarta-feira ter força máxima na Neoquímica Arena e aí despachar de vez o Universidade Central da Venezuela.